momento eu estava em casa com meus filhos e a gente ouve um alvoroço e em seguida um estrondo muito grande. E a poeira levantou e veio levando tudo que estava no nível da água. Aí eu peguei e corri embaixo para dar uma olhada. Estava totalmente ilhado, totalmente coberto de rejeito. O meu maior desespero foi porque meu pai, ele trabalha na plataforma de vagões da Vale. Então, onde foi atingido. E no momento também eu não tenho informação dele. Meu irmão tá trabalhando aqui na Vale aqui do Feijão aqui. Aí eu fiquei sabendo a notícia que a barragem arrebentou. Minha mãe me ligou falando, aí eu acho que morreu. Porque do jeito que tá ali embaixo ali, não tem como não. Onde que ela passou, foi no restaurante, o restaurante não tá lá mais. Desceu foi tudo. Hein. Nós entramos até no barro lá pra ver se achasse o corpo, alguma coisa assim. Mas não achou nada não. Só lama pura. A sirene não foi tocada, não teve aviso da sirene tocada, entendeu? E que eles também já sabiam que essa barragem corria risco, entendeu? Então assim, agora eles falam que a Vale investe aqui embaixo no sistema, como que eles vão devolver para essas pessoas que morreram ali? Todo esse dinheiro que eles estão jogando no estado e a vida dessas pessoas não é importante? E não foi uma barragem que estourou agora, foram 4. E dessas 4 ainda tem mais uma 5ª barragem que só tem água. Toda a parte do restaurante refeitório, pousada, a gente desceu a ponte que liga Córrego do Feijão, Brumadinho, não existe, ela levou a ponte embora. Com uma semana de antecipação, eles já estavam aqui fazendo vistoria. Se fez vistoria, sabia. Se sabia, por que não foi alertado? Ainda não se tem os dados precisos do tamanho do desastre, mas já podemos dizer, né, já foi confirmado que tem a possibilidade de ter mais de 350 pessoas mortas. E foram soltos mais de 14 milhões de metros cúbicos de rejeito. E isso só mostra não só a incompetência, mas a irresponsabilidade dessas empresas que exploram em alta escala, sem pensar na vida das pessoas, sem pensar na vida da população. Devido chuva, depois vento, então derrubaram todas as casas e não temos onde ficar. E nem assim não temos como iniciar com a construção. O ciclone Idai, que atingiu o país no dia 14 de março, já deixou até agora quase 700 mortos e o número deve aumentar. Tem mais de 120 mil pessoas desalojadas e a ONU já alertou para um risco de várias epidemias que podem ser transmitidas pela água, como cólera, principalmente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta, lembrando que esse ciclone é um alarme para os perigos das alterações climáticas no mundo e pediu ajuda internacional, financeira e ajuda humanitária também. A devastação ainda não pode ser mensurada, muitos lugares ficaram debaixo d'água. A ajuda humanitária que começou na semana passada tem sido caótica por causa da distribuição da comida. Não tem casa, todas as casas já estão mal, mesmo bem estragadas, nem sítio de viver não temos, nem comida, nem nada, não temos quase, está tudo mal. Ajuda lá. Até agora temos 686 mortos, sendo a maioria em Moçambique, mas também no Zimbábue e no Malawi, tem cerca de 300 mortos. Então, Moçambique já tem um problema com fortes chuvas, que o governo precisa fazer um plano de contingência. Nesse caso, foi um problema muito maior, né? Normalmente o governo consegue, de alguma maneira, prevenir estragos, mas a devastação foi muito grande. O país precisa de muita ajuda, saneamento básico, risco de aumento dessas doenças transmitidas pela água e mesmo pelas inundações, que foram muito maiores do que costuma acontecer lá.
Segundo o depoimento, o aparelho instalado era menor do que o buraco e havia sido preenchido por pedaços de madeira, plástico bolha e espuma. Esse tipo de ar-condicionado, ele tem a parte do condensador fora do ambiente, que é a parte quente dele e a parte fria aqui. Então ele passa exatamente sobre o sanduíche de material isolante que nós temos aqui. A fumaça escapa pelas frestas e, de repente, as chamas tomam conta. A gente vê muito nitidamente no início do filme, a primeira luz que aparece é alguém que acende, não é uma luz oscilante de chama. Acende a luz e o garoto chega na porta. Nesse momento já há uma chama no topo e o ambiente está totalmente tomado de fumaça. Mas provavelmente não existia chama aberta dentro do ambiente. Naquela madrugada, havia 24 adolescentes no alojamento com capacidade para 36. Mais 2 adolescentes estavam em outro alojamento de alvenaria. Mas o único monitor de plantão estava na casa ao lado. Ele contou em depoimento à polícia que ouviu uma explosão e, ao sair, já encontrou tudo em chamas. Marcos Vinícius e o vigia Benedito Ferreira ainda conseguiram arrancar uma das janelas e salvar 3 adolescentes. Mas não havia um adulto lá dentro quando Felipe deu o alarme ao ver o aparelho de ar-condicionado pegar fogo. Os 3 que estavam no quarto 6, onde o fogo começou, se salvaram. Ao lado estavam Samuel Costa e Riquelmo, uma das vítimas fatais. Os 6 ocupantes do terceiro quarto também conseguiram sair. A janela do quarto 3 foi arrancada pelo monitor e o vigia Ferreira. Por ela saíram Cauã, Francisco Diogo e Jonathan, já bastante ferido. No mesmo quarto estavam Átila Paixão e Vitor Isaías, que não conseguiram sair a tempo. No quarto ao lado, o único sobrevivente foi Pablo Juan. Quando foi acordado por Jorge, seu companheiro de quarto, já estava sem ar. Eles tentaram sair pela porta do quarto, mas ela estava emperrada, porque o calor já havia deformado a estrutura. Eles então foram para a janela. Esse adolescente conseguiu se espremer por entre as grades e escapar. Mas no quarto morreram Jorge Eduardo, Christian Ismério e Samuel Thomas Rosa. Não se sabe o que aconteceu no último quarto, o mais distante do início do fogo e da porta. Lá todos os ocupantes morreram. Jedson Santos, Bernardo Pizeta, Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Em nenhum depoimento há relato de que algum alarme tenha soado. Nós perguntamos ao Corpo de Bombeiros por que, depois de tantas inspeções ao longo de 9 anos, sem que as pendências fossem resolvidas, não interditou esse alojamento, que era feito de material inflamável e tóxico, sem saída de emergência e com as janelas gradeadas. Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que em 2018 foram realizadas 3 vistorias no local. Nessas ocasiões não foram constatados riscos que justificassem legalmente a interdição imediata do espaço. Mas essa vistoria, segundo os bombeiros, é realizada com base no projeto de segurança apresentado pelo clube. E a estrutura provisória não constava no projeto e, portanto, não foi identificada nas áreas vistoriadas. Ou seja, esse alojamento nunca foi vistoriado. Uma série de entidades públicas e o próprio Flamengo poderiam ter tomado ações diferentes. E a tragédia poderia ter sido evitada. Não foi. Aí, Rafa, o prego que acabou de cair no Figueira. Há 3 anos para cá, muitos prédios estão sendo construídos na Muzema. E é uma região que tem exploração da milícia. Então eles fazem muito negócio imobiliário, grilagem de terra e por isso muitos prédios estão subindo na região. A Muzema fica num zoneamento em que só é permitida a construção de residência unifamiliar. Então os prédios naquela região não são permitidos. Em novembro de 2018, os 2 prédios que desabaram foram interditados pela prefeitura, porque eles foram construídos em área de proteção ambiental, então não foram autorizados pela prefeitura a sua obra. E muitos moradores dizem que têm conhecimento dessa irregularidade, mas mesmo assim continuam morando lá.
desabamento aconteceu por volta das 7 da manhã, então muita gente ainda estava em casa, não tinha deixado sua residência para ir ao trabalho, o que dificultou os trabalhos, porque a todo momento há informações de pessoas ainda sob risco. Ai, meu Deus. Graças a Deus. O Arlan tá com vida também. Às 7 horas, o estrondo deu para escutar de lá de baixo. Eu moro lá na rua Ana Marta e passou 3 sobreviventes, que é o pastor Claudinho, a esposa dele, a filha dele, e um rapaz com um filho, acho que também não, o filho não sobreviveu e nenhum rapaz. O marido dela saiu para trabalhar, ela ficou dormindo. O marido chegou no trabalho e soube da notícia, voltou para cá. E a gente está nessa angústia. Vim caminhar para cá, o rapaz estava com o telefone da minha tia. O rapaz me deu, a única informação que eu tenho é que meu tio saiu daqui, né, no hospital, mas chegou sem vida. Sem vida? É, e minha tia e meus primos ainda estão lá ainda. O trabalho está mobilizando 6 quartéis da equipe de bombeiros. Helicópteros estão pousando em lajes de prédios vizinhos e a todo momento que eles conseguem efetuar um resgate, eles comemoram. E moradores, inclusive antes da chegada dos bombeiros, improvisaram macas para ajudar uma das outras. Hoje faz um ano que as primeiras rachaduras apareceram no bairro do Pinheiro. Na época, o problema ainda estava sendo tratado como consequência das fortes chuvas. O ALTV voltou hoje para falar com os mesmos personagens da primeira reportagem produzida sobre o assunto. Em 2018, mostramos a situação no sítio do seu Josias. O quarteirão inteiro está interditado. Crateras não param de aparecer nas ruas que estão na área vermelha. Os primeiros a relatarem o drama estão sendo os últimos a sair. A mudança está sendo feita hoje. Esta casa foi interditada pela Defesa Civil no mesmo dia 15, porque estava numa situação mais grave. Nós voltamos lá hoje e a situação está ainda pior. Um buraco de quase 6 metros de profundidade apareceu no que agora é uma antiga moradia. No dia 3 de março, um outro abalo foi sentido, esse sim registrado na escala Richter. Foi daí que vários especialistas vieram para tentar entender o que estava acontecendo no Pinheiro. Vários estudos foram feitos e nenhum chegou até agora a uma conclusão definitiva sobre o que está provocando as rachaduras. A Defesa Civil mapeou o bairro, indicando os locais mais críticos nas cores vermelha, laranja e amarelo. Várias pessoas deixaram as casas, mesmo as que não moravam nessas áreas. O medo tomou conta de todos. Muito nervosa, eu não durmo, estou tomando remédio, medo de dormir, não me acordar, não sei o que pode acontecer. O governo federal entrou na história. O caso foi parar na Justiça. Primeiro no Ministério Público Estadual, que por muito tempo tratou as investigações em segredo de justiça. Depois no MPF, que decidiu tornar as informações públicas. A Braskem, que desde os anos 70 explora a área, fazendo a extração de salgema, sempre se defendeu, alegando que nenhum dos poços da empresa estava em operação nos dias em que aconteceram os abalos. E que não tem responsabilidade alguma sobre o que está acontecendo. Depois da Defesa Civil passar muito tempo dizendo que não havia motivo para tantas pessoas se mudarem, recentemente, o especialista do Serviço Geológico do Brasil reconheceu numa análise preliminar que antes de uma chuva forte, a população deveria deixar suas casas. Qualquer chuva torrencial no bairro do Pinheiro, qualquer evento crítico do ponto de vista de chuva, qualquer previsão de chuva crítica, é importante que as pessoas
deixem, especialmente na área vermelha, laranja, certo? E até amarela, que de preferência as pessoas deixem com calma, antes da chuva, deixem suas residências. Hoje, algumas áreas do bairro estão praticamente desertas. Na última quarta-feira, um massacre promovido pelos ex-alunos Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, deixou 10 mortos e 11 feridos. A gente tem que tentar ser forte para as pessoas que morreram. A escola preparou um café da manhã para receber os alunos e funcionários. Psicólogos do governo do estado e da prefeitura de Suzano foram os primeiros a chegar para a acolhida. O trauma foi muito grande, não só pela violência, mas também por estar em luto. Então, existe um processo do luto que ele demora algum tempo, né, para se recuperar. Profissionais do Instituto de Psicologia da USP e da Unicamp atenderam os professores e funcionários da escola. As aulas ainda não serão retomadas, mas quem já quiser voltar para a escola vai ter atividades livres com apoio psicológico, oficinas, terapia em grupo e rodas de conversa durante toda a semana. Eu não consigo imaginar sem todo mundo na escola. É um vazio. Agora sim, ajudou muito essa pintura na escola, que traz um ambiente diferente, mas... O que pintou lá dentro? Pintou a escola inteira. Tudo, trocou vidro, trocou os pisos, trocou tudo. Foi inesperado, né? Que eu não sabia, mas onde eu passo, que eu lembro que tinha corpo, eu sempre vou ver um corpo desenhado assim no chão. O pai do Samuel, um dos alunos que morreu no ataque, não entrou. Ele veio para buscar a mochila do filho e também dar conforto aos amigos do jovem, muitos que ele nem conhecia. O meu jeito de sofrer é estando com os amigos, acalentando, dando a atenção a eles. Esse é o meu jeito de alguma forma receber um pouco do Samuel e passar para eles também. O Samuel tinha a missão de fazer quem estava do lado dele feliz. Isso não sou eu que estou inventando, é um post que ele colocou, passou para uma amiga dele. Então, eu como o pai dele e o amor e o orgulho que eu tenho dele, eu quero fazer isso também por eles. A avó de uma das alunas veio saber do apoio psicológico. Então agora eu falo para ela como que vai ser, ela fala, eu não sei, eu não vou voltar para a escola, eu não quero voltar, então eu falo para ela, não foi a escola, não é a escola, foi uma pessoa ruim. A senhora disse que ela se tranca no quarto? Às vezes ela vai pro banheiro, aí fica lá e eu já fico preocupada, sabe? Porque eu não sei o que passa na mente. Superar o trauma é o que quer também a vizinha de frente da escola. Os filhos dela sempre estudaram lá. Nesse fim de semana, ela precisou de remédio para dormir. A criançadinha ficava conversando com a gente aqui, meu filho. Eu ia dar lanche pro meu filho na hora do recreio. Atravessava. Ele falava, mãe, na hora do recreio você me dá lanche ali. Eu fazia o lanche na hora, ia ali, entregava para ele ali. Aí começou a bandidagem, aumentar o muro. Aí não foi o suficiente, você percebeu? O muro não foi o suficiente. Subiu mais Subiu mais a grade. Olha lá. Subiu mais a grade. É da laje que ela consegue ver o que se passa lá dentro. Mas teve um tempo em que o muro era baixinho. A proteção que a escola precisa deve ser feita de outra forma. É o que sugere a irmã da Eliana, a inspetora que morreu no massacre. Eu quero que o nosso prefeito aqui faça história, que a nossa cidade seja uma das melhores na educação, que ele implante essa assistência psicológica permanente. A criança pequenininha, ela já dá sinal. A rebeldia dela é um sinal que ela precisa de socorro, a criança precisa de socorro. Então, a gente precisa chamar a família, só que a escola, os profissionais da educação precisam ter respaldo. Então, não adianta chamar a mãe e o pai e eles estão trabalhando e a criança largada. Então, essa coisa, para não acontecer mais, é um trabalho de formiguinha. Vai ser a longo prazo.